Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. O que é a vontade divina? Se é que a gente pode tocar isso, é impossível que a gente conheça a divindade na sua plenitude. Nosso recipiente ainda não é apropriado, nós ainda não temos a abertura infinita da presença. Mas podemos sim viver e entender, até porque isso tem um resultado, um reflexo prático na nossa vida, entender o que é isso, o que foi dito pelo Mestre, seja feita a tua vontade, e a gente saber como viver isto sem a distorção do que se faz e que muitas vezes nos leva a atitudes na vida que não são as melhores atitudes para que nós possamos continuar essa nossa caminhada com os pés nesse mundo físico enquanto estamos encarnados, com o coração e a cabeça no alto, formando uma unidade de terra e céu. E isso é que nós precisamos entender, e hoje eu gostaria muito então de que nós pudéssemos ser todos um canal para que esse assunto flua como um aprendizado, como uma realização e como um trabalho para todos nós. A gente entender e viver esta frase que está na oração sagrada, que nos foi entregue pelo Mestre de Nazaré, esse nosso Mestre tão amado, Jesus. Seja feita a tua vontade. Ele se dirige ao Pai sagrado, ao Abba, tu estás nos céus, santificado seja o teu nome. E eu tenho sempre repetido a vocês que o nome a que se refere Jesus é esse nome sagrado. Lembrem que Jesus viveu num completo ambiente da tradição espiritual hebraica. Então é importante que a gente tenha essa conexão, porque se as religiões se separaram tristemente, criando inimizades e conflitos absolutamente sem nenhum sentido, a unidade não. A unidade está ali presente. Então Jesus se refere a este nome. E quando ele diz santificado seja o teu nome, significa a palavra santo como unido, holo, holy, íntegro. Isto é um segredo profundo que é estudado pela tradição espiritual da Kabbalah, que santificar algo significa transformar algo que está partido em uno. E esse nome tem inclusive a mesma letra repetida com este sentido. Ela é a mesma letra, mas ela está no mundo da multiplicidade afastada pela nossa consciência egóica. E o nome sagrado propõe que elas são uma e uma só letra. Portanto, está lá na oração do nosso Mestre. Mas aí venha o teu reino. O reino é simplesmente algo onde alguém tem poder. E quando Jesus diz, venha a nós o teu reino, significa que ele está dizendo que dentro de nós reine, governe, se manifeste, controle essa presença. Eu sempre brinco aqui, mas é uma brincadeira muito séria, que nós não estamos num ambiente amigável. O ambiente na Terra, no nosso planeta hoje, não é amigável. E nós estamos num momento em que vai entrar para um ciclo solar, o signo de Escorpião, que está agora na porta de entrada, mas para a astrologia cabalística ele já está presente há bastante tempo. Já estamos inclusive no meio, na lua cheia, que foi agora nesses dias anteriores. Então, esse signo é um signo de profundeza, de limpeza, um signo de água, é um signo onde ocorreu o dilúvio. E o dilúvio nada mais foi do que uma grande limpeza vibratória. O código do dilúvio é isto, é uma limpeza vibratória na consciência egóica. O renascimento através de Noah, e da arca que ele constrói é um grande símbolo. Então, esse mês não é um mês. O ambiente aqui não é um ambiente amigável, mas esse mês, especificamente, ele precisa ser trabalhado
com o sentido mais profundo dentro de nós, que mesmo dentro do lodo se encontra luz, se encontra misericórdia. Eu estava aqui falando do reino. O reino, quando ele vem a nós, ele manifesta dentro desse reino o seu rei. E o rei é a consciência divina da qual nós somos emanação. Nós não estamos hoje com esta consciência manifestada em nós porque nós criamos esse bloqueio. Temos que entender isso. O nosso ego, o nosso ser egóico, que foi criado em perfeição, isso nós não podemos deixar de ter esse conceito com muita plenitude dentro de nós. Nós somos criados em imagem e semelhança ao Criador, que é pai, que é mãe e que é tudo o mais que nós possamos sequer conceber. Então, se somos imagem e semelhança, nós fomos criados em perfeição. Portanto, este ser criado como imagem e semelhança tomou decisões. Nós somos seres divinos, nós temos a divindade dentro de nós e nós escolhemos colocar cascas. Nosso ego escolheu esta pretensa separação. E, portanto, o reino não está ainda neste mundo, como diz o próprio Mestre. O meu reino não é deste mundo. Esta fala não é apenas a fala de um personagem humano chamado Jesus de Nazaré. É a fala do Cristo, do ungido, que é a consciência divina que existe dentro de cada ser. Quando esta consciência diz, o meu reino não é deste mundo, é porque o nosso ego, de todas as criaturas que habitam este planeta, este mundo, o planeta Terra, especificamente, a maior parte delas, infelizmente, ainda não deu espaço para que o reino, que é a realidade, se manifeste dentro de nós. E o Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino, que significa que nós abramos espaço para que essa manifestação se dê. E aí vem a frase que dá o tema para nós hoje. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Bem, gente, aqui é o ponto nevrálgico do nosso encontro, do nosso aprendizado. O que acontece com esta frase? Na prática, neste mundo em que nós estamos presos nas artimanhas do nosso próprio ego, que estamos envolvidos pelas cascas, como se diz na Kabbalah, pelas klipotes, é o plural de klipá, que é casca, né, que é anteparo, que é barreira. Estamos com o nosso ego envolvidos nisso, estamos envolvidos em emaranhados energéticos. E o Marco ainda lembra isso, que hoje é o dia de Antigoécia, então nós temos que aproveitar esse processo, porque todo dia de Antigoécia nós temos um aumento desta tensão vibratória, né, para que isto venha à luz, para que o trabalho dos nossos amigos espirituais, que é feito com esses médiuns da casa de Padre Pio, nós temos esse trabalho, possa fazer a limpeza, possa usar a limpeza com esta água sagrada desse tempo de Escorpião. Esta frase, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, pela forma como o nosso ego se manifestou no seu caminho evolutivo, a partir da nossa emanação perfeita, a partir daquilo que o código das nossas escrituras, principalmente daquela mais familiar a nós, da Bíblia, tanto na tradição hebraica como na tradição cristã, falam de uma queda que é codificada, tudo é código, tudo são códigos que se aprofundam como cascas de cebola, que é codificada na expulsão do paraíso. Esta queda de consciência nos faz ter que revolver, voltar, retornar. Isto tem, enfim, portanto, um aspecto evolutivo, porque a queda de consciência foi tão grande que nós fomos voltando novamente, a consciência foi progredindo, ela foi muito grande mesmo, não tenho dúvida disso. E fomos progredindo para retomar o nosso caminho de volta desde inícios muito lá, em outros reinos, que não o reino humano. Mas esse não é o nosso foco de hoje. Estamos enfocando esta frase, que é muito comum e que o nosso ego distorce muitas vezes, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a distorção principal que acontece no entendimento e na vivência desta frase?
Ela é usada em vários momentos, mas ela aparece com mais luminosidade na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E qual é o nosso engano? É aquele que nos leva a um estado de imobilidade, de um estado de uma resignação negativa, de um estado que nos paralisa. É uma pena, porque é muito importante, porque nós somos enganados por um entendimento errado desta frase, seja feita a tua vontade. Porque nos leva a um estado de uma passividade negativa, de uma passividade que nos trava os movimentos, a palavra travar, de uma passividade que nos faz com que entendamos erradamente de que existe uma vontade de Deus, vejam só isso, independente da nossa vontade pessoal. Isto pode para algumas pessoas parecer muito estranho. Como é que existe uma vontade de Deus independente de vontades pessoais? Se Deus é o Criador Supremo, Ele tem vontade? Sim, Ele tem essa vontade independente de vontades pessoais. Mas o conhecimento espiritual não é linear, o conhecimento espiritual não pode ser preso ao nosso intelecto e, portanto, ele é paradoxal. E o paradoxo que nós temos aqui é que a vontade de Deus é sim independente da nossa vontade pessoal, mas é também absolutamente unificada à nossa vontade pessoal. Como é que a gente entende isso? Como é que, entendendo, nós possamos viver isto num sentido de libertar a nossa consciência para que as frases antecedentes a ela, no Pai Nosso, possam se tornar verdade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Para que essas frases anteriores se façam verdade, nós precisamos entender o que significa seja feita a tua vontade. E vamos voltar de novo. A vontade de Deus é, sim, independente, porque Ele é o Criador de tudo e completamente fora da nossa percepção normal. E, ao mesmo tempo que ela está completamente ligada à sua onipotência, ela também está ligada à sua onipresença. Não é assim que a gente concebe o Criador? Onipotente, onisciente e onipresente. Ora, se o Criador é onipresente e Ele está presente em nós, há um aspecto desta vontade divina que está vinculado a cada um de nós, a cada ego humano, que é por si só a manifestação, sim, cada um de nós, imagem e semelhança desta grandeza infinita divina. Cada um de nós tem um raio dessa presença, e um raio só é a expressão, se nós pudermos usar essa imagem, deste sol infinito que é o Criador. E como é que a gente vive, então, esta vontade, não de modo passivo, não de modo resignado? Por quê? Se a gente faz esta vivência de modo resignado, a gente tende a interpretar a vida como se Deus tivesse vontades só independentes em relação a nós e que nós fôssemos seres passivos. O que nos dá essa impressão? De que Deus haja no verbo agir, né? De uma forma sempre independente, com vontades próprias, alheias à nossa vontade, que ora nos trazem coisas boas, esta vontade divina, que eu estou dizendo aqui, querendo entender em conjunto com vocês que não é assim que ela é, ora nos traz coisas boas, ora nos traz coisas duras, como se Deus decidisse, agora para você eu vou te dar um castigo porque isso é assim. Agora não, você vai receber um prêmio, vai receber... Este processo, entendido por nós, nos imobiliza. Há muitos de nós. Porque quando a gente entende assim, a gente diz assim, seja feita a tua vontade, meu Pai. Se tu quiseres que eu sofra, eu vou sofrer. Gente, todos os fatos que estão ocorrendo na nossa vida nesse momento, no dia de hoje, agora, ontem, amanhã, e nós temos falado aqui que o tempo, como nós o concebíamos, não existe. O tempo é apenas o fruto do movimento cósmico, dos movimentos relativos.
e esse tempo é relativo, mas o que está ocorrendo a nós, neste exato momento, as situações de vida que nós estamos vivendo, são fruto da vontade divina. Prestem bem atenção para que eu seja feliz em poder canalizar isto para vocês. Da vontade divina que vive dentro do nosso ego. A nossa vontade egóica é uma vontade divina, só que, como nós somos seres que temos livre-arbítrio, distorcemos e tomamos decisões, causas que geram efeitos. Por quê? Nós fizemos a opção, e isto está codificado na Bíblia, no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, tomamos a opção de comer o fruto de uma árvore proibida, estranhamente dizendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de uma dualidade conflitante, em que o mal e o bem se conflitam o tempo inteiro, como coisas independentes. Isto nos levou à queda, e isto levou-nos a estar submetidos a uma lei chamada lei de causa e efeito, em sânscrito, lei kármica. Tudo que acontece conosco, portanto, não é uma vontade de um Deus sentado num trono, que agora vou fazer para você isto, agora vou fazer aquilo. Senhor, a sua vontade é essa, só faça o que vós quiserdes e eu vou aceitar. Isto é uma distorção. Esta vontade divina que nos está fazendo ser hoje o que nós somos, viver hoje o que nós vivemos, é uma vontade gerada pelo nosso próprio ego, neste caminho que chamamos de tempo kármico. Nós, quando fizemos os nossos movimentos, estamos fazendo ao longo do tempo, nós estamos gerando karma porque estamos submetidos a essa lei. E por que então Jesus colocou esta frase no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. E logo em seguida ele complementa, assim na terra como no céu. Aí agora nós vamos buscar entender em conjunto, com este complemento, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Vejam a ordem, terra primeiro como nos céus depois, para entender que a vontade divina, como nós às vezes entendemos errado, acreditando que aquele Deus tem vontades separadas de nós, então ele nos entrega ora uma coisa, ora outra. O único entendimento neste nível de que Deus tenha uma vontade separada de nós é a vontade de Deus que está nos céus, que significa a vontade do Criador original, da consciência original, do ser do qual nós apenas temos ligeira percepção, porque ainda não somos capazes de concebê-lo na sua plenitude. Está muito além da nossa percepção. Este ser criador tem uma vontade original. Ele sim, ele tem. Na Kabbalah, esse ser é chamado de Ayin. Ayin significa o nada. Opa, o que é isso? Como é que esse ser que é tudo significa o nada? Como nas tradições védicas. É o nada porque eu não posso defini-lo. E este nada, por não poder definir-se, é muito maior do que qualquer tudo. Eu não sei se eu consigo ser claro. O tudo já é alguma coisa. O nada, ele não é nada porque ele é fora da definição. Este é o sentido que se dá na tradição cabalística a este Deus. E qual é a vontade deste ser? Deste ser, antes de qualquer criação, de qualquer universo, de qualquer mundo, de qualquer nível vibratório. Este ser, a única coisa que nós podemos intuir, perceber, é que a sua vontade é criar luz. Luz, força, poder, amor. Esta é a única vontade divina que existe, vamos dizer assim, independente da vontade nossa. E olha como Jesus é sábio. Quando ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade nos céus é essa. O Criador original cria esta luz infinita, manifesta os mundos sob a forma de luz, e nós, como imagem e semelhança e como co-criadores, apesar de sermos, como diz a música do Maurício, criadores passivos,
porque criamos muito mais com os nossos inconscientes, com as forças mentais do nosso inconsciente, do que com a força do nosso consciente, que está enganado pelo intelecto egóico. Nós, ao invés de sermos esses criadores passivos, devemos entender que a vontade divina que está nos céus, que é a pureza, que é a luz, que é a felicidade, que é a harmonia, que é a paz, que é a plenitude, deve ser refeita e produzida e reproduzida na terra. Portanto, o Mestre coloca na sua oração, assim na terra como nos céus, ele está dizendo, seja feita a vontade do Criador e a que está nos céus seja reproduzida na terra, para que aquilo que está embaixo seja igual a que está em cima. A história de entender a vontade divina é importante para que a gente não caia no engodo de nos tornarmos seres passivos de cabeça baixa, acreditando que a vontade divina está ali independente de nós. Não, ela nunca esteve. O Criador cria a luz. O Criador que vem do nada depois para fazer a luz infinita, criar o todo, cria a luz, cria a felicidade. Ele só quer felicidade. A vontade dele do céu é esta. Como é que nós temos que fazer a vontade no céu ser, na terra ser como no céu? E portanto Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por que ele fala isso? Porque nós aqui na terra temos a habilidade e o poder de fazer esta vontade divina, que é a luz, que é a felicidade, que é criar paz, é a única coisa que Deus cria. O seu poder criador só cria luz, só cria amor, só cria plenitude. Nós, ego, é que criamos esta lei kármica, somos submetidos a ela nessa fieira de tempo de milênios e milênios e milênios, que sequencialmente nos vem trazendo um condicionamento de receber causas que viram efeitos, e esses efeitos viram causas para outras coisas, e esta cadeia kármica multidimensional nos prende. Estamos presos nisso, e o Mestre, como todos os outros grandes avatares, veio para nos trazer modelos de libertação. E traz uma oração que diz, com uma sabedoria profunda, não a sabedoria, no sentido de nós, que isso não seria sabedoria, de nós deixarmos, seja feita a vontade de Deus, e ela pode ser que eu sofra, se Ele quiser que eu sofra, então eu vou sofrer, vou me resignar. Nunca foi isso que o Mestre quis dizer. O Mestre diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus, e nos céus ela é plenitude, ela é luz. Nós temos que fazer com que seja na terra. Entendendo isto, como é que a gente vive esta poderosa frase para fazer com que a vontade de Deus dos céus quer que nós sejamos todos felizes, pessoalmente, individualmente, sejamos harmoniosos, isso em conjunto, em comunidade, seja a menor comunidade que é a nossa constelação familiar, estou usando o nome aí, né? Mas são a coligação que temos com os seres afins que caminham conosco, não só a família física ou a família sanguínea, mas toda a família espiritual que nos liga, até a comunidade planetária, olhando só o nosso planeta. Fazer com que na Terra a vontade divina dos céus, que é esta luz plena, que só traz amor, felicidade, saúde e cura, seja materializada na Terra. Isso faz parte da oração do Mestre, porque ele começa dizendo, Pai nosso, tu estás nos céus, mas se estás nos céus, esse reino dos céus venha a nós, se manifeste nesse mundo, porque ele tem que estar em toda a plenitude, só não está porque nós estamos iludidos. Comemos essa fruta, né? Este fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, estamos aqui dualizando, achando, condenando, julgando, odiando ou amando um amor que não tem nada a ver com um amor sagrado, um amor posse. Estamos distorcendo as nossas vidas, independentemente de sermos ricos, pobres, mas a distorção vai a todos os níveis. No nível social é esta doença que faz essa diferença absurda que nós temos nesse planeta hoje. Mas isto é fruto de nós não entendermos que a vontade divina verdadeira é a plenitude. Seja feita a tua vontade, assim na terra. Portanto, na parte de baixo da estrela de 6 pontas, como é nos céus. E aí segue o Pai Nosso, belamente o pão de cada dia tu nos dás, já falando,
Primeiro, na confiança. O que é o código do pão de cada dia? Que nós, se estamos nesta consciência, jamais estaremos desamparados. O fluxo de vida vai nos alimentar espiritualmente e materialmente. O pão nosso tu nos dás hoje. E nós perdoamos os nossos devedores, porque fazendo assim, o Criador perdoa as nossas dívidas. Para viver a vontade divina, temos que seguir certos modelos. Um deles é esse. E eu sempre brinco aqui, brincava lá na casa de Padre Pio. Deus permita que brevemente, vamos estar brevemente reunidos novamente lá, certamente no início do próximo ano. Né? A gente brincava, todo dia que a gente reza o Pai Nosso, a gente mente, né? Porque a gente diz, o português mudou, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou perdoai as dívidas como perdoamos. Quem que faz isso? Nenhum de nós faz. Portanto, a gente mente todas as vezes que a gente ora pelo Pai Nosso. Né? E vamos chegando no final, que é uma frase também enigmática, ou seja, que nós não sejamos levados a ser tentados, que é exatamente olhar para a dualidade do mundo. E aí termina essa oração belíssima e nós ficamos levados, né, muitas vezes a entendê-la errado e entender esta história de vontade de Deus como algo que Deus está lá, ora essa, ora aquilo, agora eu vou dar um castigo, agora eu vou dar aquilo, vou dar isso, e eu estou aqui, Deus, seja feita a tua vontade. Isso é diferente, esta resignação negativa é diferente, eu sei que tem muita gente já pensando isso, do estado de aceitação que nós temos que ter, porque qual é a nossa situação? Nós somos seres egóicos, divinos, porém a força divina se cristalizou no ego, essa divindade ficou presa em cascas e nós criamos um caminho sob uma lei dura kármica. Então o nosso estado agora é esse. Nós ainda estamos recebendo influxos de causas kármicas criadas no passado sob efeitos nas nossas vidas. Precisamos ter um estado de aceitação disso, que é reconhecer que isto existe. Isto é aceitar. Mas isto não significa resignar no sentido de abaixar a cabeça e nos deixar levar, porque seria a mesma coisa que nós nos atiramos num rio. Esse rio é uma correnteza forte que nós fomos os causadores desta correnteza. É tudo fruto das nossas ações passadas, e lembrem-se, não são ações só físicas, são ações mentais, são ações emocionais, são ações pela palavra. Imaginem, nas centenas de reencarnações, o que nós temos criado? Este rio caudaloso está nos levando, estamos nele. Aceitar que estamos nele é uma coisa, aí eu vou começar a me mexer aqui, dentro da correnteza. Todo mundo que nada sabe que correnteza a gente não luta contra. O taoísmo diz isso. Vamos chegando para que esse rio um dia se torne algo que seja fecundador das planícies, que seja e chegue ao mar sagrado. Mas se eu me deixar levar, tipo, seja feita a sua vontade no rio, eu vou me afogar, porque a correnteza vai me levar. E se eu me debater, também é a mesma coisa. Se eu tentar usar a força kármica para me revoltar contra isso, não aceitar, brigar no sentido negativo, a gente corre também e recebe o mesmo resultado. Nós somos engolidos por esta força. Esta resignação de acreditar que seja feita a sua vontade ao Pai é nos entregarmos, está errado. Então qual é o segredo? Se a gente sabe que a vontade do Pai, o primordial é aquela que está na origem do Pai Nosso, que diz: Pai Nosso que estás nos céus, lá, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Nós sabemos que a vontade primordial é que sejamos felizes, é a única vontade do Criador. Sejamos plenos, sejamos felizes, sejamos saudáveis. Se nós sabemos isso, como é que nós nos conectamos com essa mensagem? Mais do que mensagem, com esta força, com esta emanação divina, que está sempre pronto e presente a agir, independente do nosso rio kármico ser caudaloso e nos levar a corredeiras, a cachoeiras, a quedas d'água. Mas mesmo numa queda d'água existe a beleza, existe a força, porque tudo na criação é luz. Nós precisamos saber nos posicionar. E o primeiro movimento é esse movimento de aceitação.
que eu estou aqui comparando ao movimento taoísta, de nos deixarmos não levar atabalhoadamente pela corrente, mas nos dirigirmos até que nós possamos, em algum momento, entender esta correnteza, controlá-la, até que nós possamos fazer com que ela siga o seu rumo em direção ao mar sagrado da presença divina. E fazer isto, o primeiro passo é a aceitação. E repito, não uma aceitação passiva, uma aceitação que vai fazer com que, ao momento em que isso aconteça, eu ganho imediatamente forças que abrem, e esta aceitação se transforma o código agora na abertura dos olhos, num despertar, na ascensão de um estado de consciência. E para isto, eu preciso fazer movimentos internos. No primeiro movimento é o de aceitação, e no segundo passo são movimentos internos, para que nós saiamos desta prisão egóica, que está colocada com muita clareza pelo Mestre nos Evangelhos. Quando você tiver e quiser orar ao Pai, e Jesus coloca a oração como um instrumento de libertação desta falsa percepção de que estamos, enfim, relegados a uma vontade divina, discricionária, que faz aqui ou ali e que nos joga como bonecos. Ele mostra que não é isso. E o primeiro movimento interno, ele fala da oração. E entender o que seja oração, nós já falamos em alguns encontros aqui, é um passo primordial. Oração é um movimento sagrado, é um dom do ser, da alma e do corpo, porque o nosso corpo vibra quando nós, nas repercussões das suas estruturas sagradas que estão nos chakras, quando nós oramos de verdade. Orar significa reconectar, reconexão com o divino. Quando nós oramos, nós estamos fazendo com que na terra a vontade de Deus comece a ser feita. Mas através de quê? Da vontade do nosso ego, que não está, lembrem para quem assistiu, está assistindo agora ou vai ver depois quando estiver gravado, que nós precisamos entender que a vontade divina está assim, plena e única, separada de nós de alguma forma, mas isso é só luz, é só vontade de paz, de felicidade, de plenitude, de universos harmônicos. Os universos caídos são forças das estruturas egóicas. E o ego pode recuperar isto, porque ele é divino. Então, quando a gente fala dos passos para nós retornarmos, o primeiro é aceitar, que não é resignar, que não é se deixar levar, é aceitar conscientemente. E os passos, movimentos interiores são entender o que seja a oração. Orar é um instrumento fundamental. Orar conectado significa erguer, e aqui no nome sagrado, a oração está mostrada nesta letra aqui, que é como se fosse um gancho, uma coisa lançada ao alto. Vejam que ela parece muito com esta letra sob uma haste, Olha lá. E é assim mesmo que ela é desenhada, porque aqui tem um yantra sagrado, é uma vibração codificada na forma da letra. Então, fazer esse movimento aqui, esta letra do meio, a letra Vav, é a letra que representa o movimento da alma. A vontade divina em nós, porque nós temos dentro de nós a vontade divina. Se nós pudéssemos resumir. E esta vontade divina tem que voltar a se reconectar com aquela vontade divina que é só luz, que é só plenitude. A vontade divina do Deus que é transcendente. Esta é a única vontade transcendente que é luz, plenitude. A vontade do Deus imanente tem que se reconectar com ela. E o Mestre fala, quando fordes orar, aí vem outro movimento. Quando fordes apresentar a tua oferenda no altar da oração, perdoai ao teu irmão. Perdoar significa o primeiro passo para nós estarmos entrando nesse estado plenipotente que é característico da divindade criadora ainda desconhecida na nossa plena consciência egóica que estamos ainda. Esta conexão nós precisamos fazer porque quando a gente perdoa, a gente entra num campo que vai nos levar ao campo do amor incondicional.
do despertar de consciência que faz com que nós venhamos a ganhar outra vez a plenitude divina em nós. Os poderes do ego, que são poderes divinos, rompem esta casca, porque o Mestre diz, se não fizerdes isto, se vai orar, como a gente ora o Pai Nosso todo dia dizendo que perdoa e não perdoa, e não fizer esse movimento, você vai ser levado pelo oficial de justiça à prisão e não vai sair de lá até pagar o último ceitil. A dívida kármica vai continuar valendo na nossa vida. E nós vamos estar nesse jogo de forças acreditando que Deus está afastado, nos trazendo coisas e aí nos resignando bobamente, nos deixando levar por um roldão, como folha seca ao vento, como tora num rio desgovernado. E não. A oração é o primeiro passo, sim, depois da aceitação, e ela está associada de modo siamês à meditação. Portanto, gente, é repetir, mas nunca é demais. Orar e meditar são as duas pernas, os dois braços, as duas asas que unificam o nosso movimento como seres divinos. Oração sem meditação e meditação sem oração são dualidades. Quando as duas estão unidas, e por isso temos duas mãos, com 5 dedos em cada, para formarmos esse número 10 sagrado que é 1. E esta unidade de oração e meditação é um movimento sagrado que nós precisamos fazer com consciência, com uma rotina no sentido não de uma rotina fria, mas uma rotina viva, uma rotina curadora. Esta movimentação interna e depois espelhada nos nossos movimentos externos, que são a nossa palavra, nós vamos deixar de comentar coisas olhando o lado negativo, deixar de fazer a nossa língua ser ferina para que a língua é criadora, criar e ferir pessoas com a nossa palavra que é criadora, deixar de emanar energias negativas, fazer com que o nosso campo energético, a nossa aura seja luz. Isto faz com que a vontade divina seja como é no céu, que é luz, plenitude, paz, saúde, força, abundância, seja também na terra. Mas precisa começar na terra, e por isso que Jesus faz assim na terra, como ela é nos céus. E para ser assim na terra, ela precisa ser movimentada de dentro de nós para fora. Ao fazermos isso, nós começamos a refazer os nossos caminhos, os nossos movimentos, criando no tempo e espaço não mais estruturas kármicas. Porque quando vamos fazendo isso, nós vamos ascendendo e entrando em outro nível de percepção, que na definição, que está na tradição, é a lei da graça. A graça vence o karma, mas a graça não é de graça. A graça precisa ser trabalhada. E o trabalho da graça é este, porque vai curando. E aí vai curando toda a nossa linha kármica. Quando começa a cura dentro de um ego, porque nós todos somos um, é como se aquele primeiro movimento vai se conectando e vai curando em cadeia. A cura nossa cura os nossos ancestrais, cura os nossos familiares, cura a família espiritual e vai se espalhando pela sociedade. E aí, é claro que a gente não vai ficar parado só orando. Vamos agir, vamos fazer, vamos mexer os nossos braços, vamos doar, vamos ajudar. E tudo que nós fizermos será contado não num computador kármico mais, duro, que nos espelha olho por olho e dente por dente, mas em movimentos multidimensionais, em que uma causa gera milhares de efeitos em muitas dimensões. A beleza deste poder divino é que quando nós tomamos conhecimento dele, e todos os mestres nos falam isso, os mestres que vieram no século XIX, reviver as ciências meditativas, Paramahansa Yogananda, Vivekananda, os mestres de meditação em todas as escolas cabalísticas, os meditadores católicos. Teresa d'Ávila deixou o legado que permite aos católicos também entrar dentro desse campo da meditação. Ela está aberta porque ela é transreligiosa, a espiritualidade é transreligiosa, transcende religiões. Então, este movimento vai se espalhando na nossa vida e ele vai se tornando, no bom sentido, contagioso,
vai se propagando como uma reação em cadeia. E quando um faz, o outro faz, aquilo vai se tornando uma cadeia. Saibam, eu tenho plena convicção que apesar desses dias duros que estamos vivendo, existe debaixo dessa superfície que aparece para nós, né, que está evidente aí, em tanto desentendimento, em tanta despercepção da realidade, por debaixo existe um grande trabalho sendo feito por essas almas que estão buscando despertar. Às vezes, aparentemente, de forma que não está tendo esse resultado. Se enganam. Vamos continuar, gente. Nós, aqui, somos um núcleozinho. Esse núcleozinho se comunica com outros núcleos. A história vai se conectando. De várias formas, esse processo está se construindo. Tenho a certeza disso. E vamos continuar. Vamos continuar com o nosso trabalho. Fazemos esse trabalho sem esperar resultado, porque nós sabemos que o resultado vem. E vem num conjunto nesta conexão de terra e céus. E aí eu queria falar com vocês, vejam como é interessante. Estamos entrando pelo horóscopo solar no signo de Escorpião, já estamos nele, inclusive na lua cheia, na astrologia cabalística. E eu queria ressaltar duas passagens para mostrar como essa história de seja feita a tua vontade. Primeiro eu vou no Evangelho, tá? Como Jesus não quis dizer isso, dizer assim, ó, deixa Deus fazer a vontade dele, que ele quiser sofrer, te joga aí, fica quietinho, né? Baixa a cabeça, a vontade de Deus seja feita. Não é isso. Olha aqui a passagem do Evangelho, que uma delas, são muitas que prova. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E Jesus era contundente, quando ele falava, ele mexia, ele sacudia as roseiras, tá? Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Falamos da oração aqui. Esta oração ligada à meditação, que primeiro aceita o karma que está acontecendo agora, porque foi a gente que criou, mas não se resigna a ele. O segundo passo é manter a força de orar, de nos mudar, porque precisa que a gente se mude, a nosso padrão vibratório, a tal reforma íntima, né? Mas a reforma íntima se faz com técnicas. E as técnicas são as técnicas meditativas, saber conectar a sua oração com a presença divina. Isto auxilia esta reforma íntima. Eu não vou sair no dia seguinte, amanhã, perdoando incondicionalmente todo mundo. Nós estamos muito ligados ao nosso passado kármico e julgamos isso a todo momento, é automático. A gente precisa quebrar isto, e quebrar é orar. Temos aqui na casa vários trabalhos, como o círculo de oração do Ney. Temos trabalhos que vão voltar depois, mas hoje nós temos online, temos o passe virtual, temos as orações que a Lúcia posta, o trabalho do atendimento fraterno, a gente tem que continuar. Então Jesus diz lá, dever de orar sem jamais esmorecer. Havia uma cidade, diz a parábola, e aí um certo juiz, que não amava nem temia a Deus e nem respeitava homem algum. Aliás, essa história de juiz iníquo vale muito para hoje, para nosso estado social. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo esse juiz não quis atendê-la, mas depois disse consigo, olha, ainda que eu não tema nada a Deus, não respeito a homem nenhum, todavia como esta viúva me molesta, eu hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte, que não me importune mais. Olha a dureza dessa próxima. E aí disse o Eterno, através da palavra do Mestre de Nazaré, nosso amado Mestre Jesus. Ouviu o que diz esse injusto juiz. Não fará Deus, o Eterno, justiça aos seus amados, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que possa fazê-los esperar, a espera é tempo, e tempo é karma. Temos aqui de fazer o karma. Eu digo-vos, depressa! Olha que beleza! Lhes fará justiça. Mas quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus fala ao Filho do Homem, ele está dizendo a referência ao ego dentro de nós. Quando vier o Filho do Homem, significa quando esse ego olhar, o ego que está se divinizando, esse Filho do Homem é o ego que está se divinizando, né? Quando ele vier, ele vai achar fé? Significa o seguinte, Deus em nós, a centelha divina em nós,
esse reino celeste que está ali guardado naquela semente, que está pronta. Quando ele vier, quando nós tivermos esse movimento, ele vai achar fé, nós vamos ter fé suficiente para não esmorecer? Essa é uma passagem. A outra é a passagem que está no Evangelho de Marcos. Todos vocês conhecem. A figueira e o poder da fé. Tende fé em Deus, porque Jesus falou àquela figueira que não desse mais fruto e a figueira secara. Tende emuná, tende certeza. A palavra hebraica é emuná, que é a fé poderosa ao nível da certeza. Porque em verdade eu vos digo, emet, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, então um dos outros trabalhos que temos que fazer em nós é tirar a dúvida. A dúvida é o cupim mais poderoso que os nossos adversários colocam em nós. E nós todos temos que lidar com ela. Então quando a gente vai orar, quando vai meditar, para não esmorecer, temos que combater a dúvida. E há meditações específicas para que nós deixemos a dúvida de lado, que esse cupim seja curado e nós possamos ter o poder. Porque se a gente não duvida, mas tivermos fé de que se fará o que se diz será feito. Por isso eu digo, tudo o que pedirdes em oração, crede, tendes fé, que recebestes, está no presente esse verbo. Não é receberás, recebereis. Crede que já recebestes. As técnicas hoje modernas nos falam muito disso, de fazermos uma oração visualizando o estado que a gente quer atingir como já tivesse atingido. Criar uma imagem mental toda precisa, toda perfeita, daquilo que a gente quer atingir, que seja justo, que seja limpo, que seja guiado pela lei da harmonia do amor. Esta visualização que seja justa, amorosa, luminosa, nós temos que já tê-la vista nesta visualização, sentida, vibrada emocionalmente. Esta é uma forma poderosa de orar. E ele diz isto: se tiverdes fé que recebestes, ou seja, que já é presente, que não é tempo futuro, é o tempo do agora, ainda que ela vá se manifestar no tempo. Se tiverdes fé, será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará. Portanto, gente, está dado a nós, primeiro, a resposta de que essa história de seja feita a tua vontade do Pai Nosso não é nos resignarmos bobamente, fracamente. Fazer a vontade significa conectarmos com a verdadeira vontade que está nos céus, fazendo com que ela exista na terra. E a vontade dos céus repito, pela enésima vez hoje, mas é importante, é luz, é paz, é plenitude, é abundância, é saúde, é felicidade. A criação divina, no seu estado primordial, na consciência infinita, é isso. E a manifestação dos mistérios da criação dos universos e dos seres nos traz, e nós agora estamos tendo a consciência de que o que fizemos criou isto tudo. Criamos esse karma. Então, a vontade não é nos resignarmos e deixarmos cair, é tomarmos coragem, aceitarmos, e isto sem revolta, porque a revolta também é negativa, colocarmos a culpa em outro, fazemos que essa história, não, fomos nós. É preciso que a gente tenha essa consciência, ganhe a força de estruturar o poder da oração, de fazermos com que esta oração seja conectada com os movimentos internos de perdoar, de amar, de calar a língua, de estender os braços, de fazer a palavra nossa ser uma palavra sempre curadora, de fazer a nossa presença ser uma presença curadora. E é preciso que nós entendamos isso. Portanto, aí está no próprio Evangelho a prova. E eu queria falar um pouco com vocês de uma prova que está no Antigo Testamento, porque eu sempre lembro que a Escritura Sagrada, ela seja no Evangelho, seja nos Vedas, seja no Bhagavad Gita, seja na Torá, um conjunto de códigos sagrados. E
Esta semana, no Shabat que se aproxima, se estuda uma porção, uma paraxá da Torá que se chama Vayerá. E Vayerá, a palavra Vayerá em hebraico significa e apareceu. Ora, por que se bota o nome e apareceu? Porque a história física, a roupa da Torá é que Deus aparece a Abraão. E é muito mistério aqui, porque ele aparece na forma de 3 anjos. E aí a Bíblia, quando se traduz no português ou em qualquer língua ocidental, ela se confunde, porque os 3 anjos são Deus. Se Deus aparece, como é que aparece com 3 anjos? E todo mundo imediatamente relaciona com os nossos arcanjos, Michael, Gabriel e Rafael. Mas aqui tem mais mistério, porque o tempo inteiro, no hebraico original da Torá, a palavra Adonai é usada, a palavra para se referir a Deus e para se referir aos 3 anjos. E ora uma coisa e ora na outra. O grande segredo desta paraxá e apareceu significa uma relação feita pelo movimento de Abraão. Ou seja, dentro do que nós estamos falando hoje, do movimento que parte da terra, para que se reflita o que está nos céus. Que movimento foi esse? Nós já estamos no estudo, né? A Torá começa-se todo ano, quando começa o ano novo, né? Chamado ano novo, cabalístico, se começa a estudar a Torá desde o livro do Gênesis, o livro de Bereshit. Então nós já passamos pelo dilúvio, que aliás acontece agora, nesse mês que estamos vivendo, é o mês do dilúvio, dessa limpeza vibratória. Estamos tendo que estar fixados no arco-íris. O arco-íris é o selo do pacto. Então, no mês do dilúvio, a nossa meta é o arco-íris vibracional. Quando a gente for meditar nesse mês do dilúvio, tenhamos sempre as águas calmas e um céu com arco-íris. Esta é a forma de nós curarmos, né? Tudo aquilo que o dilúvio vai limpar dentro de nós. Águas calmas com arco-íris aparecendo. Mas, voltando, qual foi o movimento que fez Abraão? Para que Deus aparecesse a ele, Vayerá, sob a forma de 3 anjos. Olha que beleza. Lá na paraxá anterior, que foi estudada semana passada, que a gente não se encontrou aqui, o nome dela é Lech Lecha, em hebraico. E aí, quando a gente vai ver a tradução, se vocês forem nas suas Bíblias, vocês vão ver assim: aí Deus disse para Abraão, sai da tua terra e vai dos ancestrais e vai para a terra que eu vou te indicar. As traduções orientais omitem o próprio nome da paraxá, que está no hebraico original, que é Lech Lecha. Significa, sabe o que, gente? Sai de ti. Que sentido tem Deus dizer para Abraão, sai de ti, e aí vai dessa terra para outra? Vamos olhar esse código, porque ele tem relação com tudo que a gente está falando hoje aqui. O que é sair de ti? E quem é Abraão? Que arquétipo é Abraão para nós? Eu sempre lembro aqui que esses personagens bíblicos todos, inclusive o próprio mestre, são também arquétipos de estruturas que vivem dentro de cada um de nós. Nós todos somos compostos, vamos dizer assim, desses arquétipos divinos. E a unificação deles num ser uno é o nosso grande caminho. Abraão significa o lado nosso que vence o destino, que vence o karma, que vence a luta do ego que foi a queda de Adão. É o primeiro movimento, por isso ele é dado como fundador das religiões monoteístas, mas não é fundador só das religiões. Jesus fala em Abraão muitas vezes nos seus evangelhos. Ele é relatado, ele cita Abraão o tempo todo, porque Abraão é o ego que dá o primeiro passo. E qual é a característica de Abraão? Que é este o primeiro passo que nós temos que dar. Junto com a oração, porque ele também se vale disso, e junto com a meditação. Abraão é a carruagem, ou o veículo, ou o arquétipo de Hesed, que é a misericórdia. Abraão é a hospitalidade, é a doçura, é a misericórdia, ao mesmo tempo é a força, mas uma força misericordiosa. E este arquétipo Abraão em nós é que vai fazer com que a terra comece a refletir no céu. Então começa a Torá, sai de ti. Significa o quê? Abraão, você é um ego.
sai de você, sai dessas cascas, tira de você a divindade, rompendo as cascas egóicas para ir para uma terra prometida. Terra prometida é o código de um estado de consciência. Esta terra prometida é o estado de consciência que nós vamos atingir quando nós estivermos abertos para a plenitude que é a vontade divina dos céus, a criação divina desses céus infinitos refletidos na terra. Porque saibam, Abraão tinha um karma. O karma, Abraão era um astrólogo, inclusive, um astrólogo muito bom. E no seu mapa ele sabia que ele não poderia ter filhos. Quando ele ouve esse chamado, sai de ti, isso significa que ele está saindo do ego e, inclusive, ao fazer isto, sai do karma. Lech lecha. E aí vem a sequência, vaierá. Quando ele sai de ti, Deus aparece. E aparece fantasticamente sob a forma de 3 seres, mas que são o tempo inteiro referidos como Eterno, como Adonai. Porque esta palavra Adonai é o código do nome do Eterno que está dentro de nós. Adonai é o nome de Deus referido ao estado vibratório desse nosso universo físico, do mundo físico, da Terra e dos seres que nela habitam. Adonai somos todos nós, e quando Adonai aparece a Abraão sob a forma de 3 anjos, Michael, Gabriel e Rafael, significa que nós também, como Abraão foi, temos a condição de servir a este Deus. E Abraão os recebe, dá comida, lava os pés desses anjos, e aí recebe a boa nova, que Sara, sua mulher, não vai acreditar, de que em 1 ano ele terá um filho, quando isto era materialmente impossível. Materialmente impossível significa a garra dura da lei kármica. Se nós não formos como foi Abraão, estendermos a força de recebermos, venha a nós o teu reino. Esse reino vem na forma de 3 anjos, que simbolizam o quê? A presença divina em todos os seres que estão conosco. Deus está em tudo, Deus está em todas as criaturas, está em tudo. Essa presença divina tem que ser reconhecida, isso nos faz poder entender, viver o amor, viver a vontade divina em plenitude através de nós. E Abraão entendeu isso, ele viu nesses 3 anjos Adonai, e Adonai se refletia também nele. Quando ele lava os pés dos anjos, ele recebe essa notícia. Sua mulher não acredita, mas depois os anjos olharam, ela não acreditou. Daqui a 1 ano nós vamos voltar e você terá o filho. E era Isaac que diz, o sorriso me veio. Isaac é o que ri, porque quando esse menino vem, o sorriso se abre. A força da misericórdia, a força do amor, é a força incoercível, capaz de vencer todos os karmas. E esta paraxá mostra o processo. Qual é o processo codificado em Abraão, que Jesus também resume no Pai Nosso? Recebermos o outro, enxergarmos Deus em tudo. Ele enxergou em 3 anjos, mas depois a sequência é a famosa destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão faz um pedido a Deus. Ele se movimenta, ele movimenta a sua força divina para chegar para a força do Eterno, sempre sob o nome de Adonai. Sempre. É sempre esse nome utilizado nessa paraxá no hebraico original. Sempre. Mas ele diz, ele sabe que Sodoma vai ser destruída porque o karma daquela região era duro. E ele diz, se houver lá 50 justos, pelo mérito deles o Senhor não destrói? E a resposta do Eterno é, se houver 50 justos, pelo mérito desses eu não vou destruir. E ele vai até chegar a 10. E o Eterno repete sempre, se houver 30, se houver 20, se houver 10, eu não destruo. Significa o poder da misericórdia e o poder de quem se torna canal da misericórdia. Foi isso que eu falei até agora. Quando a gente ora, quando a gente medita, quando a gente começa a modificar dentro de nós as nossas estruturas, nos tornando mais misericordiosos, plenos de amor, calando a nossa língua, nos tornando humildes, humildade verdadeira, não nos incensando, não nos acreditando nada. Nós somos apenas canais da divindade e quando ela se manifesta, é como Jesus diz, eu e o Pai somos um, é só isso.
Não significa que o meu ego seja maior, que eu seja grande. Eu não quero ser Deus, não quero ser posto em altares. Eu quero que vocês vejam a divindade. O protótipo disto é Abraão. E Abraão é o nosso ego que se movimenta inclusive para dizer a Deus: tende misericórdia daqueles que estão ao meu lado. Abraão é a misericórdia como primeiro passo para que a gente saia de nós e para que a gente veja a Deus, porque quando ele saiu dele, vai errar, Adonai, Deus lhe aparece sob a forma de 3 anjos, para mostrar que Deus está chegando a nós pela forma de anjos, seus mensageiros, e muitas vezes aquelas pessoas que estão conosco e que nos incomodam, e assim vai. E Abraão, portanto, vence o karma. Ele rompe aquilo que estava expresso no seu mapa astral, porque o mapa astral é o espelho do nosso karma, no tempo e no espaço, e ele rompe isto. Vamos agora preparar para a nossa meditação. Tivemos essa batalha hoje aqui, entendermos que esses poderes estão disponíveis a nós, que nós podemos, inclusive, nos defendermos do mal com eles, porque não é uma luta no mesmo nível horizontal. A luta contra o mal se dá, e eu sempre conto, para exemplificar isso, a história do Paramahansa Yogananda, que contava do santo, que era um piloto de avião, era um santo também, que fez uma viagem naqueles aviões do início do século XX, né, com aquelas asas duplas, e o piloto tinha que ter um oxigênio aqui, porque não tinha cabine, não tinha nada, e ele vai andando e voando, e quando ele vê, o rato está agarrado na mangueira de gasolina do motor e está roendo. E ele tenta virar o avião, tenta dar looping, que são os movimentos horizontais, são codificados aí nessa história do Paramahansa Yogananda. E o rato não cai, e ele vira e o rato não cai. Aí o que ele faz? Ele puxa o manche do avião e começa a subir. Ele está com oxigênio, mas o rato não. E o rato, quando o oxigênio acaba, cai e larga. Assim é a nossa luta contra o mal. O mal não existe em si quando ele deixa de ser alimentado pelo nosso ego. E deixar de alimentar o mal significa ascender a consciência para níveis mais elevados. Amarmos, perdoarmos, orarmos, meditarmos e fazer os movimentos profundos da nossa alma, movimento de humildade. Então, pedindo o auxílio desses arcanjos que apareceram a Abraão e que foram Deus aparecendo a ele, tanto que confunde as tradições orientais. Se vocês tiverem curiosidade, vão ver lá nas suas Bíblias. Deus aparece, mas aí são 3 anjos, aí Deus são 3 anjos, não são. A confusão se dá porque a língua ocidental não traduz, né, a codificação da língua hebraica, que a gente sempre diz aqui, a Torá é um código, e Jesus foi um que disse isso. Cada letrinha da Torá não pode ser mexida, porque tem todo um código vibratório ali, e o mestre respeitava e conhecia muito isso, tanto que ele diz, proclama no seu Evangelho: eu não vim negar a Torá, eu vim cumpri-la, e ai de quem mexer numa vogal, num ponto vocálico, numa letra da Torá. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer o nosso movimento hoje, nesse tempo de limpeza, nesse tempo de vibração que nós temos que acender essa luz na nossa alma, com muita força, com muita convicção. Vamos fechar agora os nossos olhos. Vamos tomar 3 respirações profundas. Se vocês quiserem, podem fazer uma respiração assim, falando, ó. Novamente. Essa força verbal materializa e nós sacudimos o nosso corpo. São tempos de limpeza, vamos nos associar aos amigos que estão ao nosso lado, rogando que eles possam nos ajudar. Fechando os nossos olhos físicos, o nosso olho simples, único,
nosso olho interior, no chakra entre as sobrancelhas. Essa luz começa a brilhar ali. Que os nossos amigos espirituais, nossos mestres, estejam conosco. E com a nossa respiração servindo de base para esse movimento sagrado do nosso ser, vamos primeiro em estado de profunda gratidão mover as nossas forças para que a aceitação de nosso estado atual seja o ponto de partida, mas não um ponto de entrega passiva, dolorosa, o ponto de partida para um novo movimento de ascensão, de poder, de cura, de como foi dito a Abraão, o movimento que nós saiamos de nós, esse nós é o nosso ego. Sai de ti, Abraão, lecha, para que vai errar, a visão divina possa nos aparecer também. Com os olhos fechados, vamos visualizar hoje sempre o nosso círculo, esse grande círculo, criando um movimento de luz, um halo que gira passando pelos nossos corações, tocando a nossa emoção, tocando docemente. E no centro desse círculo, nós vamos ver como um espelho de água. Esse círculo é muito grande. Nós estamos montando um círculo que no seu centro um espelho de água como um lago calmo. Esta água está no centro. Vamos respirar e contemplar esse espelho d'água calmo, e a abóbada sobre nós reflete um céu noturno. Não, naquele momento em que vai nascer o sol. As estrelas que brilham vão dando aos poucos espaço a uma cor laranja azulada que vai iluminando esta abóbada celeste. E o sol aos poucos vai surgindo. E quando surgir esse sol, nesse espelho d'água vai aparecer um arco-íris belíssimo. Esse arco-íris, que foi o que apareceu a Noé no fim do dilúvio, é o pacto da presença divina no coração da humanidade. Que nesse momento esta presença divina esteja em nós. E vamos contemplar este lago sagrado, refletindo a calma em nosso ser, a paz. Os movimentos que estamos fazendo nesse instante, de orar, se espelham nessa paz, nesta força incoercível, no entanto passível, no sentido de pacífica, de criar, passível de criar a realidade para a qual nós fomos criados, de co-criá-la, de recriá-la. Essa luz toca os nossos corações, se reflete nesse céu que agora se ilumina com a luz do sol, o azul se tornando claro como a espada do arcanjo Micael, o arco-íris se mostrando como a plenitude da multiplicidade, mas as cores unidas dão o branco sagrado. Adonai, Adonai é a porta estreita pela qual a nossa consciência penetra e ascende. Que nesse momento essa oração em conjunto se reflita, curando a todos nós, se refletindo nas nossas situações pessoais, se estendendo às nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos pais, nossos companheiros e companheiras, cada um de nós e a humanidade inteira nesse momento. Essa luz
é real. A criação nossa nesse instante vibra no espaço e se materializa. Existe uma entidade que eu venero muito chamada Caboclo Muriqui. O Maurício tem, inclusive, gravado o que nós chamamos na Umbanda de um ponto no Caboclo Muriqui no seu canal. E assim diz, como uma nova aurora: a aurora que vem rompendo, o sol que vem surgindo, a aurora que vem rompendo, o sol que vem surgindo. Esse é o início e nos fala das flores. As flores mais lindas do dia são as Ave Marias. Não vamos esquecer da nossa Mãe Sagrada, representada por tantas figuras que honramos o Navaratri e que honramos agora na presença de Maria. E que o Caboclo Muriqui, um anjo, possa tocar a todos nós que estamos unidos nesse momento na oração. Tocar a todos aqueles por quem estamos pedindo. Romper as barreiras do nosso ego, curar a nossa alma e abrir caminho para que possamos construir uma vida nova. E aí possamos dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque na terra estão nossos pés, está o nosso coração que abriu o seu espaço para encontrar o teu reino. E portanto, podemos materializar na terra a tua vontade, aquela que é do céu, que significa felicidade, paz, amor, harmonia, luz, abundância, luz para todos. Esta é a tua vontade dos céus. E quando nós a entendemos, fazemos com que ela surja na terra. E ela pode surgir através da nossa oração, através da nossa meditação. Mas oração e meditação, aos nossos movimentos ligados de amor, de perdão, de extensão da palavra e do ato a tudo que nos cerca, sob a forma de luz e de amor e de humildade incondicionais. Que essa paz esteja conosco, que essa luz viva em nós, nos guie, nos liberte e nos ampare. Amém. Elohai Shiva Tele
ti.